Olá, hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre este romance da Frida Kahlo com o Trotsky. Eu queria contar rapidinho, né? Porque não temos tanto tempo assim, mas eu queria que vocês soubessem e se distraíssem um pouco das coisas que a gente anda ouvindo por aí. A Frida recebeu o Trotsky e a esposa Natália em 1937 no porto de Tampico, no México. Eles estavam chegando de uma viagem da Noruega, eles estavam vindo de Oslo num navio bem despedaçado, que eles não podiam vir num cruzeiro, num navio mais apropriado, porque não queriam chamar atenção. Então eles vieram nesse navio com a Liberdade vigiada. Eles tinham 56 anos, ela e ele 58. E ele se escondiam há muito tempo, porque desde que Stalin tinha assumido o poder depois de Lenin, o Trotsky era perseguido porque temiam que ele tirasse o poder. E ele tinha uma força muito grande, afinal, era um homem que tinha criado o Exército Vermelho. Então, eles chegaram lá depois de muita fuga, depois de muito se esconder, era em pensão, em lugares, hotéis, em lugares sem que não podiam ter endereço, não podiam dar o endereço, não podiam receber notícia, um exílio perpétuo, como a Natália falava, né? E se escondendo em aldeias e se perguntavam: o que será? O que será que nos reserva essa vida no México? No México eles tinham alguns amigos, tinham o Diego, artista, e tinham o jornalista, e eles tinham, o Diego até tinha rompido nessa época com o Partido Comunista, se juntaram numa Liga Comunista Internacional, e tinha pedido para o Trotsky ter asilo político lá no México, conseguiu. E o Diego, ele era um sedutor, um grande sedutor, apesar de ser uma pessoa nada bonita. Ele tinha as mãos enormes, o corpo imenso, ele era meio desengonçado. Ao mesmo tempo que ele era sedutor, ele era muito desagradável também. E as relações entre eles não estavam lá muito bem nessa altura da vida. E a hora que o Trotsky chega, a Frida já se encanta. E ele já se encanta. Ele era um homem alto, 1,80 m, uns olhos translúcidos, vibrante. E eles já se enroscam ali, né? No porto. Começou a coisa meio complicada já. E a Frida, nessa época, também se refugiava um pouco na política para se anestesiar da dor. Ela tinha muitas dores, muitos problemas de saúde. Ela usava calmantes com tequila. Isso era usual na vida deles lá. Bebiam muito, era viva la vida. Isso era uma forma de viver, e a pintura para ela era um exorcismo. Bom, eles foram dali, dormiram naquela noite em Tampico, depois foram no dia seguinte para Coyoacán, onde a Frida e o Diego os acolheram na casa da família da Frida, que era a Casa Azul. A Diego e a Frida moravam numa casa próxima, que era enorme, tinha um monte de quarto também, e tinha os quartos separados e os ateliês por uma ponte, que era a forma deles terem uma certa individualidade, manter privacidade, né? E na Casa Azul, tinham preparado a casa para esperar as visitas, lacrando muitas janelas
compraram a casa vizinha para ter uma segurança maior e tinha uma guarda armada permanente de 39 homens o tempo todo. Essa casa era perto de Sant'Angelo, era a mesma localização. Eles, nessa época, não estavam com a vida muito boa, a Frida e o Diego. O Diego tinha uma porção de amantes, ele tinha uma complicação na vida, porque adorava a mulher, não resistia. Isso, logicamente, machucava muito a esposa. Logo começou um encantamento entre Trotsky e Frida. Eles começaram a conversar muito, se combinaram de não falar sobre política, mas trocavam confidências. E logo começaram a trocar bilhetes dentro dos livros. Ele emprestava um livro, ia um bilhete, depois ela trocava, emprestava outro, e assim o romance cresceu. Num dado momento, a Natália percebeu que o negócio estava muito ruim. E daí deu um jeito de exilar o marido numa fazenda, uns 100 quilômetros dali, e mesmo assim a Frida conseguia um jeito de ir, ia para lá, às vezes passava a noite, bem arriscado também. Mas ela ia. Ia, uma paixão estava florescendo. Porém, chega numa hora que o Trotsky não aguenta a parada. E aí ele, muito estresse, muito nervoso, resolve escrever uma carta terminando com a Frida. Escreve essa carta, coloca no envelope e, por razões ou do destino ou do acaso, a Frida não acreditava em acaso, mas acreditava no destino. Ele envia a carta que ele escreveu para a Frida, terminando, no mesmo envelope, que ele coloca no mesmo envelope a carta que ele escreveu para a esposa, pedindo perdão, reatando e tal. Só que ele não percebe isso que ele fez. E aí eu entrego um envelope para a Frida, ela lê, daí não consegue reler, vai para um lugar ali perto onde ela ia muito quando ela era criança com os pais e uma lagoa de águas escuras, turvas, e ela vai para esse lugar e ali ela senta e lê em voz alta a carta. E aí ela vê que tinha outra carta dentro. E daí ela lê a carta que ele tinha escrito para a esposa. Ela embrulha as cartas, amassa numa pedra e joga nesse lago. E vai embora. Deprimida, ele deprimido, porém ele volta para Coiacã, começam a se ver de novo. Eles nunca deixam de ser amigos até o fim. Mas o romance dá uma parada. E aí eles dão festas, tem bebedeiras, Diego subia na mesa, dava tiro para o alto, aquela coisa louca. E o Trotsky não sabia ainda que ela tinha lido as duas cartas. Logo em seguida, a Frida tem um convite para ir para Nova York fazer uma exposição e outra em Paris, com André Breton. Aí ela vai para Nova York, tem um maior sucesso, vende metade das obras, a imprensa super favorável, diz que ela tinha uma pintura muito original, muito feminina e que ela estava perto de desbancar a glória do marido. Então ela fica muito feliz nessa hora. Vai muita gente importante, artistas, Ginger Rogers, Martha Graham, o casal Rockefeller, marchands, colecionadores, críticos, muitos artistas. Ela fica bem feliz. E ainda mais que ainda conseguiu vender algumas coisas, metade da exposição. Aí ela
nessa época, ela se namora pelo Nicholas Murray, que era um anti-Diego, atlético, esgrimista, ele era piloto de avião, ele era mecenas, ele era carinhoso, bonito, sincero, tudo que você pode imaginar. E eles têm umas semanas de muita felicidade, passeios no Central Park, porém ela sente dores, ela passa mal. Ela sente dores, ela tem problemas no corpo e não é fácil. Aos poucos ela recomeça a pintar, se restabelece, e daí já está na hora de ir embora para Paris, e ela vai para Paris e lá a exposição não é nada do que ela pensava, foi uma confusão danada, não acho galeria, estava tudo desorganizado, a Frida com dor, entrou Marcel Duchamp na jogada, com a esposa que era um amor, a Mary Reynolds, que faz muita companhia para a Frida, no repouso dela, com as dores, ela vai restabelecendo aos poucos, e essa exposição acontece, ela está desesperada, porque ela odeia a exposição. Enfim, ela tinha 17 trabalhos lá dentro, e ela fica feliz porque o Picasso vai, o Miró vai, o Marx Ernest, todos ficam muito encantados. Acabando a exposição, a Frida vai para Nova York achando que talvez pudesse até viver com o Nick em Nova York. Só que quando chega tem a maior decepção da vida dela, porque ele avisa que vai casar com outra. Aí o que vai fazer? Vai voltar para o México. O que ela tem para fazer? Nada. Ela volta para o México, e aí o Diego tinha rompido com o Trotsky. Ele quer se divorciar da Frida a todo custo, quer se divorciar, quer se separar. Ela está desesperada, muda para a Casa Azul, Trotsky muda para outra casa, e que também é mais ou menos perto. Ele consegue uma casa enorme, muito velha, muito mal cuidada, mas enfim, se instala lá e fecham janelas e cimentam portas e cuidam da segurança com um monte de gente. E a única coisa que o Trotsky tem para se alegrar é que ele tem um galinheiro. Um galinheiro, e ele cria coelho e planta milho. E essas coisas fizeram a alegria dele quando ele não estava no escritório, escrevendo na biblioteca, recebendo jornalistas, pessoas que iam lá. E aí acontece que um desses jornalistas que tinham se infiltrado dentro da casa, ele é um espião. Ele levava chocolate para a Natália, ele tinha uma intimidade quase lá dentro. Eles tentam um atentado que não dá certo, Trotsky escapa, e depois, em seguida, esse homem que tinha 3 nomes, Ramon Mercader, Jacques Monard ou Frank Jackson, várias identidades em cada lugar, ele conseguiu um passaporte diferente, ele mata Trotsky. Ele mata com uma machadinha de alpinista. Dentre as armas em toda a história dos crimes políticos, essa é a mais original. É tipo uma machadinha de quebra-gelo. Vocês devem saber. Bom, ele vai para o hospital, ele não morre na hora. Ele vai para o hospital e morre no dia seguinte. Nessa história, a Natália funcionava como um satélite, onde Trotsky era o planeta e o partido era o Sol. Eles tiveram a família toda aniquilada. Dos 4 filhos, não sobrou nenhum. Sobrou um neto de 10 anos, que morava com eles nessa época. Ele tinha 10 anos, ele era um filho da Esteban, filho da filha que tinha recém se suicidado.
Stalin não sossegou enquanto não terminou a família toda e pôs fim nessa história. Eu queria terminar contando que a história não acaba aí, né? Porque a Frida tem um fôlego. Ela casa de novo. Ela casa de novo com o Diego sobre as condições dela. Ela quer pagar metade das despesas, ela não quer mais ter relação sexual. Ela resolve casar de novo com tudo que tinha direito e vive mais uma vida dentro da vida curta que ela teve. Esse romance todo com o Trotsky, ela devia ter 30 e poucos anos. 30 anos, ela morreu com 40, imagina, 44. E algumas frases, duas frases eu quero falar dela. Viver é o objetivo central da minha vida. E o amor dura enquanto dá prazer. Com isso, encerro essa historinha. Depois vem outras. Agradeço a vocês de terem me ouvido. Espero que vocês passem um bom dia e estejam todos bem. Obrigada.